Bom dia, boa tarde, boa noite. Fabiano aqui falando com vocês. Eu reeditei esse vídeo da cabana de toras com fotos e muitas coisas que ainda não apareceram. Espero que gostem, espero que divirtam-se e não se esqueçam, hein? Segue lá no Instagram e hashtag Bora Produzir. Então vamos lá, aí o radier estava pronto, comecei a fazer a base da varanda e já de antemão quero pedir desculpa a vocês a qualidade do vídeo, pois eu gravei na época com o Xiaomi Redmi Note 3, era bem simples e os 20 minutos finais do vídeo já era gravado com o Redmi Note 5 Pro, que foi um pouquinho melhor, mas ainda não era qualidade tão boa. Como havia falado, né, estava aí iniciando a estrutura da varanda. Essas toras têm mais ou menos 25 a 28 centímetros de diâmetro, tudo eucalipto tratado, a casa inteira foi feita com eucalipto. E cara, essa casa eu sofri 7 meses acampado, vocês vão ver mais pra frente aqui nesse vídeo o alojamento que eu fiquei e tudo mais. Então aí eu peguei no finalzinho do verão, ainda estava de boa para trabalhar, meio quente, mas depois mais pra frente eu fui pegando uns perrengues aí de frio, tive hipotermia, tive outro problema, que eu tive uma lesão na coluna, foi uma coisa bem séria assim, mas foi um baita de um aprendizado, foi uma obra top assim. Eu tô louco para fazer outra casa de toras igual a essa. E vamos seguindo aí com o vídeo, eu vou apresentando mais detalhes para vocês. Tava olhando aqui, esse dia era comecinho de março, finaleira aí de verão. E essa estrutura, né, depois da metade para frente eu tive essa ideia de pôr essas travessas e rolar as toras por cima, onde que facilitou muito aí o processo e ficou uma bruta de uma varanda. Ela tinha, na época, eu olhei o projeto aqui antes de falar para vocês, ela tem 4 metros de largura por 10 metros de comprimento, então dá uma varanda de 40 metros quadrados. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake
show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Então algumas fotos atrás ali vocês viram onde eu fiquei acampado. Um lugar muito doido, né? Uma barraquinha, um rancho de obra. Aqui nesse ponto eu estou fazendo os entalhes das primeiras toras. Então é basicamente feito motosserra e feito na mão. Essa fita que eu estou usando aí nada mais é do que uma manta de polipropileno, aquelas usadas em assoalho de piso laminado. Cortei ela em tiras e estava usando para fazer a vedação. Então aqui eu estou dando continuidade, né? Desculpem o barulho aí, tem muita chuva. Então deve estar ouvindo algum ruído aí no microfone. E como que eu faço? Eu encosto uma tora sobre a outra. Com o compasso eu tiro o formato da tora de baixo, né? Fazendo a cava para a tora de cima. E assim eu vou encaixando uma a uma. Foram mais ou menos umas 980 toras nesse projeto. Foi um serviço assim bem puxado, bastante entalhe. Eu tinha dias que eu conseguia colocar, por exemplo, uma ou duas toras. Então o serviço aí foi punk, foi de tirar a alma do corpo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Meu maior ajudante aqui nessa obra foi esse guincho. Puxei basicamente todas as toras e sei elas, né? Tudo com esse guincho aí, usava um andaime, que vocês vão ver mais pra frente também. Foi o que deu total suporte pra mim. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. E aqui como eu fazia os entalhes, né? Eu colocava uma tora sobre a outra, com o compasso eu desenhava o formato da tora de baixo. Então tirava todo o formato do entalhe, né? Cortava ali, fazia um pré-corte com a motosserra para facilitar também depois. E na sequência eu vinha com a enxó, né? Fazendo todos os entalhes. Depois colocava no lugar a motosserra para ir afinando eles, né? E tirava a diferença, marcava, né? Mesmo assim de primeira a gente não consegue fazer o encaixe com perfeição.
Então basicamente era isso. Colocava, virava ela, encaixava novamente a enxó ali que eu usei. Foi uma baita ferramenta, esses seus entalhes de laterais, canos, tudo entalhado dentro das toras, né? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Fazendo um cafezinho, pra dar aquela relaxada, já toquei um fogo pra dar uma aquecida. E assim, vida de rocha. Ferramenta sai correndo na chuva. Cortei uma lenha. Bagunça, arrumar essa bagunça. Minha bagunça. Depois eu tomo um banho, ver um filmezinho. Quem acha que é fácil essa vida de carpinteiro, ó. Aqui ó, chuveiro, banho frios. Não frio, né? Mas a água não esquenta. Fogãozinho, meio bagunçado. Isso aqui é só para não bater um vento ali no... Lá minha obra, na chuva mesmo. Hoje deu para trabalhar pouquinho, mas parei naquela tora lá. Aquela que tá virada para cima. E dá-lhe chuva. Acampar a semana toda para ajudar a esquecer o travesseiro. Que legal. Faz um dia uma noia. Dá-lhe chuva. Chuva, 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 chuva. Eu guardei as ferramentas. O carro vira depósito. Cheio de rato nessa região ainda para ajudar. Mano. Voltar pra toca. Tomei um banhozinho frio. Mas também não chova. Eu aqui olhando pro fogo. E essa chuva que não vai embora. Tá frio, bicho? Só no fogo mesmo, eu toquei um monte de fogo pra esquentar. Só no fogo pra esquentar. Acho que é gozação. Ó, aquecer a calça pra trabalhar. Ó a umidade que sai, ó. Congelou tudo. Agora já é 8 horas da manhã e tá tudo congelado ainda. Gosto de frio, vocês são uma... Esse dia ali tava 1 grau essa hora e mais ou menos, devia ser umas 7 e pouquinho da manhã. Aí eu tô fazendo um jeito um pouco diferente, né? Que a gente vai fazendo, vai evoluindo, vai aprendendo quais são as melhores maneiras de executar. Eu tava tirando fatias para com que a tora encaixasse mais fácil ao invés de rebaixar. Então, ó, saindo a fatia da tora e depois sim eu fazia o entalhe, né? Então, basicamente foi isso, foi o jeito que eu achei para ficar melhor vedada a casa. Mesmo assim ainda colocaria, né, vou pôr a manta. Cafezinho para esquentar. É essa mantinha aí de polipropileno, toda grampeada certinho. E depois vocês vão ver mais para frente, eu vou falar depois para não confundir agora. É usado outro material para vedação. E essas toras aí, essa ferramenta eu fiz, peguei uma foice velha e dobrei, fiz um gancho para girar a tora, não sei o nome específico. Eu usava 2 motosserras, essa elétrica aí da Makita, que é boa, mas também não é. O motor é bom, a lâmina, o sabre dela é ruim. Troquei 2 aí nessa obra.
E usava uma outra gasolina, daí sim, aquela era violenta, né? 55 cilindradas era top. E então foi assim, uma, ó, coloca, ajusta, né? Vê se o encaixe ficou bom, bota de volta no lugar. E toda essa frecha que vocês estão vendo ali que o sol estava batendo, ela foi fechada depois. Aí, ó, eu puxando toras, essa devia ter praticamente uns 5 metros ou 6, eu não lembro bem ao certo. E o sistema que eu usava era esse, um andaime, montava tipo uma espécie de grua e içava tudo com um guincho. Então foi, né, outro método também que eu achei para facilitar o meu trabalho, que essas toras, querendo ou não arrastar, a gente até arrasta, erguer é complicado. E coloca ela lá em cima, marca tudo certinho, desce ela de novo, e nessa parede em especial, que era o banheiro, são 3 entalhes, porque tem 3 paredes, né, no sentido contrário. Então aí o guincho, o andaime, é porque nessa época eu cortei, o andaime quase tombou, foi uma loucura isso aí. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Agora o meu barraco fica mais limpo. Será que tá frio? Vou terminar de arrumar essa bagunça aqui e tá tudo resolvido. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Esse senhor aí foi a única ajuda que eu tive na obra, além da minha esposa que ficou alguns dias lá comigo, mas infelizmente ele
né, coitado, também não tinha muita noção. Um dia ele quase quebrou minha mão e no outro dia ele trancou minha perna em meio às toras. Então, por questão de segurança, acabei pedindo para ele não vir mais, né? Ele ficou, acho que 5 ou 6 dias lá comigo, uma semana e mais 1 ou 2 dias depois. Não lembro bem ao certo. Uma pessoa muito boa, mas infelizmente para trabalhar assim não deu certo, né? Muito perigoso. E também eu vi que ia judiar muito dele, já era um senhor e tudo mais. Ele foi lá meio que porque ele disse que já estava aposentado, aquela coisa toda, e queria ter alguma ocupação. Mas estava em risco a minha saúde e a saúde dele, então por segurança eu preferi que ele não trabalhasse mais comigo. Então foi a única ajuda que eu tive massiva assim na obra, foi 5, 6 ou 7 dias, também não lembro direito, né? E aí a gente já está na parte da varanda, fazendo a base para a cobertura da varanda. Se vocês notarem essa parede aqui, as toras, um problema bem sério que o eucalipto tem é isso, né? Ele racha, ó, aqui que ele trancou meus pés no meio daquelas toras ali. Aqui é um momento de lazer. A casa aí já está com uma forma basicamente tomada. E né, aqui em motosserra já fazendo entalhe, essa é a de 55 cilindradas que eu falei. E só terminando ali, o eucalipto ele tem um problema de rachar muito fácil, né? Eu não aconselho ninguém fazer uma casa como essa com eucaliptos. É meio complicado, dá muita manutenção. Então essa parte de cima da casa era para ser um tipo de fechamento, por isso que essas toras são mais finas. Aí o cliente na época não havia gostado e pediu para substituir por toras. E daí isso era uma negociação entre ele e o engenheiro que me contratou. E de fato ficou bem melhor com essas toras aí em cima, por mais que ela seja um pouco mais fina do que a base da casa, mas no entanto não se vê diferença assim basicamente em tudo, né? Então os entalhes do oitão, por isso que eu estou fazendo desse jeito também, porque já havia feito tudo antes, né? O telhado já estava tudo pronto, a estrutura já estava toda pronta. Então deu um pouquinho mais de trabalho para encaixá-las, mas ficaram perfeitas, assim, deu uma boa vedação e deu uma estética excelente, né, do que como ia ser feito antes, que era só com tábuas. Então aí eu estou finalizando esse oitão da casa, usando a cinta aí depois da lesão que eu tive na coluna. Essa cinta aí, até hoje eu tenho ela. Essa casa, para vocês entenderem, já está fazendo quase 5 anos, 4 anos que eu fiz ela. Então, ano que vem já parte para o 5º ano. Final do ano agora, já virando o ano, já parte para o 5º. E aí que basicamente eu digo que eu entrei para a profissão, né, como carpinteiro. E todo o fechamento ali, eu já, por exemplo, eu já havia começado a fazer o telhado e tudo mais, tive que parar para voltar a fazer esse fechamento aí. E né, eu gostei bastante, ficou muito bom, deu continuidade na parede, ficou com um acabamento, uma estética muito melhor.
Aqui eu tô mostrando que vou pôr uma travessa aqui. O cliente pediu, por mais que não há fechamento, mas ele quis uma questão de estética, talvez pensou em fazer um pergolado, algo assim, não sei exatamente. Só pediu para fazer, eu fiz. Aí é o deck de 40 metros quadrados que eu havia falado. Essa parede é a parede da suíte, do lado de lá. Aqui eu vou fazer depois a sequência desse deck, que né, o cliente resolveu fazer depois ali as varandas para os quartos. E olha o tamanhão desse deck, muito top. Aqui vai ser fechado também, telhado, né? Sequência até o final da casa. As varandas dos quartos, que terão decks, e aquele telhado ali que eu esqueci, um telhado hexágono avançado no sentido contrário do telhado principal. Aqui é o quarto principal, a suíte. As paredes do fundo do banheiro ainda não foram cortadas as janelas, né? Dá muito retalho de tora ali. A pilha foi gigantesca. Não sei o que foi feito com isso depois. Essa última portinha é a área de serviço. Aqui é o quarto de hóspedes. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar algum outro detalhe. Basicamente é isso. Ó, quarto de hóspedes, quarto de visita, linha de hóspedes, suíte e lá a primeira portinha dispensa. E essa montanha aí de toras, tocos de toras. Dá pra fazer muita coisa. Esse aí foi um dia que estourou o fio de luz. Ouçam. Parou? Não. Meu Deus do céu. Iha! Aqui já está sendo iniciado o acabamento, né? Foi usado o Osmocolor Nogueira em toda a casa. Ali a parte dos oitões fechado, a porta de vidro em L virada para a varanda, corredor de acesso para os quartos e banheiros. E essa é a vedação, usado argamassa AC3 misturado com fibra de polipropileno para não haver rachaduras. Isso aí aguentou muito bem, um excelente acabamento para esse tipo de casa, né? Casa de toras. Ele dá uma vedação e lacra 100%. Essa porta aí era uma porta com esse arabesco bonito aí de uma pizzaria. Aí eu tô fazendo o fechamento da varanda, então tô fazendo todos os furos para poder encaixar as torinhas, na sequência que vocês já vão ver. Essa cadelinha tadinha, a preta, ela apareceu lá, era do vizinho e jogaram veneno pra bichinha, malvado. Então aí com a serra-copa eu tô fazendo todos os furos para fazer os entalhes, né, com o formão, para ir encaixando as torinhas, ó, formão, vou abrindo tudo certinho, tirando todos eles. E fazer a cerquinha da varanda. Aí eu já estou praticamente na última semana da casa, última semana de trabalho. Já estou bem finalizado, aí já estou no 7º mês. E aí eu venho cortando uma a uma, encaixando e travando com prego. Então fui fazendo toda a volta da varanda para dar esse acabamento top aí. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost. Aqui a casa já está toda pintada, pintura toda feita. Celular ruim, desculpa novamente, a imagem fica bem escura. Toda a parte de elétrica foi sobreposta, estilo industrial, né? Com esses eletrodutos cinzas. Aqui, como eu havia falado antes, lá pelo lado de fora, que é a área de serviço. Uma porta também de reaproveitamento, uma porta de cedro, muito boa. Então já... material nobre tem que ser reaproveitado, não tem que ir para descarte. A casa aí, nossa, ficou muito linda. Vocês vão ver agora na sequência com móveis, decorações e tudo mais. Aí eu tô tentando dar um foco nas vedações com a massa. Foi tudo feito também com costaneiras às vistas das janelas. Usada essa massa AC3 que infelizmente não deu para ver. Então tudo aí depois foi pintado de novo por cima. Podem usar sem medo AC3 e
fibra de polipropileno. Fica o acabamento fantástico. A massa não racha de jeito nenhum. O piso foi usado um porcelanato da Portobello imitando madeira, diretamente aí sobre o radier. Não foi feito contrapiso. Não foi feito um serviço por mim também. Nem a pintura, nem a instalação elétrica e nem a cerâmica. Esse tom aí de embuia ficou muito, muito legal. Ali dá pra ver a parte de cima que foi, né, alterada, que tem aqueles pezinhos direito. Por isso que eles estão ali, porque foi alterado o fechamento da parte de cima da casa, né? Forrinho de pinos tratado. Sobre a única parte de pinos, na realidade, que tem nessa casa é o deck e esse forrinho aí. Tudo 100% pintado no tom de embuia. Então agora eu vou ali pra varanda mostrar pra vocês o visual lá, o rio. Muito top o riozão aí, bonito pra caramba. Tomei algum banho aí nesse rio. Tem uma casa sem telhado, telha onduline ecológica, vidros já instalados, visão panorâmica. E agora vocês fiquem com os acabamentos. E só falando ali sobre o banheiro, foi usado chapa cimentícia e depois foi assentado cerâmica diretamente sobre a madeira. Então agora a partir desse ponto aqui, vai começar a mostrar a casa para vocês já com móveis, os acabamentos, né, toda a decoração que foi feito nela. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray